A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, uma satisfação muito grande ter você aqui para mais um vídeo. Eu sou o Patrick Marques, pastor e professor de oratória cristã, e no vídeo de hoje nós vamos estudar como pregar sobre os 10 leprosos de maneira impactante. Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje eu vou dar para você uma grande aula e eu vou te ensinar como você pode montar essa estrutura dessa pregação passo a passo, juntinho com você aqui e agora. E antes da gente montar esse sermão, de cima a baixo, eu vou montar um sermão aqui literalmente com você, tá bom? Eu tenho que te explicar uma coisa, que é aquela perguntinha básica que a gente sempre começa, né? Qual o melhor modelo de sermão para eu pregar a passagem dos 10 leprosos? O melhor modelo de sermão é o modelo expositivo, e por isso nós já vamos entrar na tela do meu computador aqui, onde eu vou montar com você passo a passo um sermão expositivo, tá bom? Vai ser algo maravilhoso, algo muito impactante. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar poderosamente através desse estudo. Vai ser um estudo, tá? E, claro, vocês já vão me dizer aí o que vocês vão achar depois desse formato, novo formato, né, de vídeo aqui, que eu vou estar gravando passo a passo, se vocês vão gostar ou não, ok? Então, vamos para a tela do meu computador. Então, meus irmãos, já aqui na tela do meu computador, nós vamos então montar, né, esse sermão expositivo, tá bom? Coloquei aqui, ó, no topo, sermão expositivo na prática, os 10 leprosos, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que definir quando você vai montar um sermão é qual vai ser o nosso texto base aqui. Vai estar em Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19. O que acontece? Quando você for montar um sermão objetivo, você primeiro precisa entender do que se trata, daquele texto que você escolheu. E nós temos algumas regrinhas básicas aqui para se montar um sermão expositivo. Um sermão expositivo, ele tem que ter mais de 5 versículos e o recomendável é até 10 versículos. Então, mais do que 5 e até 10, tá bom? Para você tá se baseando, tá bom? E aí a gente já tem aqui, nosso texto vai ser Lucas 17, 11 até 19. Então, próximo passo aqui é encontrar o objetivo central da mensagem. O que é isso, professor? Mas primeiro não vem o tema, a introdução, não sei o quê? Não. Primeiro vem o objetivo central da mensagem. Ou seja, aonde você vai querer chegar com essa mensagem. Essa mensagem vai ter que... essa frase que nós vamos definir aqui agora, ela indiretamente ela vai aparecer na introdução, no desenvolvimento e diretamente ela vai aparecer na conclusão, tá bom? Então, a nossa frase aqui vai ser o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele se revela independente de receber benefícios ou não. E aí, nós vamos agora, já temos a frase central, tá? O objetivo central dessa mensagem, porque toda a mensagem vai estar norteada nisso aqui. E agora nós vamos para o tema. E aí, gente, nós já temos aqui o tema da nossa mensagem, como saber se você é um adorador ou um interesseiro. E agora nós vamos para a introdução da nossa mensagem. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma determinada coisa. O que tem que constar nessa introdução? São 3 elementos que você vai ter que colocar nessa introdução, tá bom? Primeiro elemento que você vai ter que colocar nessa introdução. E aí, gente, toda mensagem expositiva precisa conter esses 3 tipos de contexto, tá? Contexto histórico, contexto geográfico e contexto bíblico. Muitas das vezes vai ser difícil ter os 3 em alguma determinado tipo de passagem, tá bom? Mas desde que você faça alusão a um ou a 2, não tem importância. O mais interessante de um sermão expositivo é realmente você trazer isso aqui na introdução. Porque quando você traz isso aqui na introdução, naturalmente você vai responder
algumas perguntas já na cabeça do seu ouvinte, como essas perguntas aqui. Então, basicamente, no seu sermão expositivo, você precisa responder essas perguntas na sua introdução. Para quem foi escrito? Por que foi escrito? Quando nós entendemos essas duas perguntas dentro da sua introdução, a sua introdução fica impecável, impecável. E aí, gente, nós temos um outro detalhe, que é o quê? De preferência, eu sempre falo isso aqui para os meus alunos. Termine a sua introdução fazendo uma aplicação textual. Termine fazendo uma aplicação textual. E aí, professor, eu não sei fazer uma aplicação textual. Gente, não dá para eu ensinar para vocês aqui fazer uma aplicação textual, porque não é o objetivo desta aula. Mas eu quero dizer para vocês, é claro, se vocês quiserem que uma aula ou outra eu possa estar fazendo uma aplicação textual, coloca aqui nos comentários pedindo, professor, faz uma aula específica só para aplicação textual. E já também pegando esse gancho, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho um método do medo ao púlpito, que ajuda pessoas, cristãos, né, a vencer o medo de pregar em apenas 12 semanas e se tornar um dos pregadores mais requisitados da sua cidade. Dentro deste método, nós temos um módulo de homilética, onde eu me aprofundo e dou muito mais exemplos sobre todos os 4 tipos de sermões, tá? Nós temos 5 exemplos de sermões para cada modelo. E nós temos um módulo de hermenêutica. No módulo de hermenêutica, nós trabalhamos a aplicação textual mais profundamente. Então, se você tem interesse, o link vai estar aqui embaixo na descrição e fixado no primeiro comentário. Vai ser uma alegria muito grande ver você lá dentro da nossa turma, tá bom? Então, vamos continuar aqui agora para o desenvolvimento desta mensagem, tá? No desenvolvimento, gente, o que nós vamos estar fazendo? Eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática. A introdução eu deixei meio que uma tarefa para você. Você vai estar pesquisando e buscando sobre o contexto histórico, contexto geográfico, o contexto bíblico dessa passagem aqui dos 10 leprosos, tá bom? E sempre trazendo indiretamente essa visão aqui, que foi o objetivo central, tá? O verdadeiro adorador, ele se revela independente de receber benefícios ou não. Então vamos aqui para o nosso desenvolvimento. Como que funciona o desenvolvimento? No desenvolvimento, geralmente nós pegamos um versículo dentro daquele texto que a gente escolheu, né, para estar montando o sermão aqui. A gente pega versículo por versículo e nós temos que tirar uma palavra-chave. E dessa palavra-chave, aí a gente já traz uma aplicação textual. E eu vou estar mostrando para vocês aqui como tirar as palavras-chave desses versículos aqui, para que você possa estar pregando essa passagem de maneira impactante, tá bom? E aí vamos lá, gente. Versículo de número 11. E eu vou estar explicando para você como realmente a gente faz para estar tirando essas palavras-chave dentro do texto. Olha só, versículo de número 11, Lucas 17:11. E aconteceu que, como ele ia de caminho a Jerusalém, passou entre os limites de Samaria e da Galiléia. Professor, mas não tem nenhuma palavra aqui que dá para eu fazer uma aplicação textual, porque não tem algo assim tão profundo aqui. Então, o que a gente faz? Quando você se deparar com algum texto, algum versículo que não tenha como você assim tão diretamente estar tirando uma palavra-chave e que seja profunda, você pode adicionar 2 ou 3 versículos àquele grupo que você vai estar fazendo uma aplicação textual. E no caso vamos ver o versículo 12 também, para ver se aí no versículo 12 nós temos como já montar uma palavra-chave para a gente estar fazendo aqui a nossa aplicação. Diz aqui o versículo de número 12. E ao entrar em certa aldeia, saíram a encontrá-lo 10 homens leprosos, os quais se detiveram de longe. E aí, gente, eu juntaria o versículo 11, o versículo 12 e o versículo 13, e eu vou explicar por quê. Diz aqui o versículo 13. Levantaram a voz dizendo: Jesus,
Mestre, tem misericórdia de nós. Então, a nossa palavra-chave aqui neste texto é justamente o que está no versículo de número 13. Então, eu acabei fazendo o que aqui? Uma junção de 3 versículos para tirar uma palavra, misericórdia, tá? Então, dentro dessa frase aqui, ó, e a palavra-chave muitas das vezes pode ser uma frase inteira, pode ser 2 palavras, pode ser uma só palavra. Nesse caso, nós vamos estar utilizando essa palavra misericórdia que está dentro dessa frase aqui. Tem misericórdia de nós. Basicamente, o que eu fiz aqui? Por que eu peguei essa palavra? Lembra, gente, do nosso objetivo central? O verdadeiro adorador, ele se revela independente de receber benefícios ou não. Então, ao momento, como diz o versículo 11, e o versículo 12 e o versículo 13, que Jesus, ele estava indo de caminho a Jerusalém. Então ele estava no norte do país, indo para o sul. Passou entre os limites de Samaria e da Galiléia. Então ele estava a caminho de Jerusalém. Jerusalém é no sul de Israel. Então ele estava saindo do norte, indo para o sul. E ele passou dos limites de Samaria e da Galiléia. E aí, ao entrar em certa aldeia, a Bíblia não diz qual era essa aldeia, saíram a encontrá-lo 10 homens leprosos, os quais se detiveram de longe. Se detiveram aqui, se prostraram, se ajoelharam. Então, basicamente, o que acontece? Por que eu coloquei eles aqui, essa palavra misericórdia aqui como sendo a palavra-chave? Sabe por quê, gente? Porque no versículo 13 diz: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, quando eles fizeram isso, meio que eles fizeram uma adoração em conjunto. Eles prestaram uma adoração em conjunto. E essa adoração, ela está ligada diretamente com o objetivo central do nosso sermão aqui, tá? Que é revelar, né, o verdadeiro adorador, independente de benefícios. Então, quando eles adoraram ao Senhor, usando a misericórdia, tá? Misericórdia. E sabe que coisa interessante, gente? A misericórdia, o significado, né, exegético dela é se colocar no lugar da outra pessoa. Então eles estavam clamando e adorando a Jesus ali, dizendo: Senhor, se coloca no meu lugar. Aleluia. Se coloca no meu lugar, Senhor. E, gente, é impossível Jesus ver uma pessoa sofrendo e ele não ter misericórdia, compaixão daquela pessoa. E aí, gente, o que a gente faz aqui? Nós vamos analisar agora o versículo 14, para ver se nós podemos pegar uma palavra-chave do versículo 14 aqui. Diz assim o versículo 14: e ele, quando os viu, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram limpos. Aleluia! Então, aqui nós já temos 2 palavras-chave, tá? Ide e mostrai-vos. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então, por que nós temos aqui, aleluia, essa palavra-chave? Se você observar, Jesus, ele atendeu diretamente aqueles 10 leprosos. Só que ele não colocou a mão sobre aqueles leprosos, ele não se aproximou daqueles leprosos. A única coisa que Jesus ele fez aqui foi ativar a fé dos leprosos. Aleluia! Olha que coisa interessante. Até para o pecador, Jesus disse: ide. Se você não entendeu, tudo bem. Se você observar em Marcos 16:15, ele disse: ide para a igreja, ide pregai, tá? Aqui ele está dizendo para os leprosos: ide e pregai com a sua fé. Como assim? Sim, porque nada melhor do que você demonstrar a sua fé através da palavra recebida por Jesus. Ide e mostrai-vos aos
sacerdotes. Glória seja dada ao nome do Senhor. E, gente, se você observar, a cura não aconteceu quando a palavra foi liberada. A cura aconteceu quando eles pegaram a palavra e colocaram em prática. Aleluia. Olha o que diz o texto sagrado. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram limpos. Aleluia. A cura não aconteceu quando a palavra foi liberada. A cura aconteceu quando eles colocaram a palavra em prática. Então é isso que um verdadeiro adorador ele faz. Ele escuta a palavra, ele ouve a palavra e coloca a palavra em prática. Ele não espera o milagre acontecer. Ele escuta o que Deus fala com ele, faz o que Deus manda e depois o milagre chega. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Aí nós vamos para o versículo de número 15. Olha só. Versículo de número 15, vamos buscar aqui alguma palavra-chave para nós estarmos montando nosso sermão. Olha que o nosso sermão vai tendo aqui, ganhando corpo, né? Versículo 15. E um deles, vendo que estava curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. Aleluias! Olha aqui, ó, dá pra gente fazer várias coisas aqui, né? Mas eu vou colocar o quê? Vendo. Então, gente, nós vamos estar usando essa parte aqui do versículo para nós usarmos como palavra-chave. Vendo que estava curado, voltou atrás. Aleluia. Enquanto ele estava colocando a palavra em prática, ele observou que ele estava curado. E a Bíblia vai nos dizer que dos 10, só um observou. Só um conseguiu ver. Porque, gente, o verdadeiro adorador, ele está ligado naquilo que Deus fala com ele. E naquilo que Deus fala com ele, ele observa tudo aquilo que a fé dele vai direcionando ele a fazer. Então, prontamente, gente, quando ele observou, estou curado, nem cheguei no sacerdote, já estou curado. E isso é o que é maravilhoso, sabe? Deus, ele não vai te curar no início e nem no final, ele vai te curar no meio. Quando você recebe a palavra, no meio do processo a cura já veio. Lá no final é só para testemunhar. Foi o que Jesus mandou eles fazerem. Vão lá testemunhar desta cura, vão lá testemunhar daquilo que eu fiz na vida de vocês, mas no meio do caminho dele, eles já tinham sido curados, eles já tinham sido libertos, eles já tinham sido purificados. E aí que tá, olha só, voltou atrás, só que ele não voltou atrás como alguns que voltam ingratos. Não, ele voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. Se esse homem era pentecostal, eu não sei. Mas que ele teve motivo suficiente para gritar, para falar em alta voz, colocar a sua voz realmente retumbante e dar um glória a Deus bem alto pela obra que Jesus tinha feito na vida dele. Olha que texto maravilhoso, né? Glória seja dado o nome do Senhor. E olha que coisa interessante, gente, que nem todo mundo que tem olho consegue ver a obra de Deus. De 10, só um conseguiu enxergar a obra de Deus na vida dele. Isso é muito interessante, né? Que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja não consegue observar o que Deus está fazendo na vida dele. Isso é profundo, muito profundo. Versículo 16. Olha só. E caiu com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Nós vamos pegar essa parte. E caiu com o rosto em terra aos pés de Jesus. Observe uma coisa aqui.
Enquanto ele estava com a lepra, ele chegou de longe. Falou com Jesus de longe. Uma vez que ele foi tocado pela prática da palavra e foi curado pela palavra de Jesus que foi liberada, ele já se aproximou de Jesus. Então a palavra traz uma aproximação. Aleluia! A palavra traz uma aproximação. Por quê? Porque nós só podemos chegar até a Deus quando nós somos lavados pela palavra. E aí você entende o que Jesus quis dizer com Nicodemos quando diz: olha, você só pode herdar o reino dos céus se você nascer da água e do Espírito. Que água é essa? Era o batismo? Não, cabeça de gafanhoto. A palavra, porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz que nós temos que ser santificados pelo lavamento da palavra. Então a palavra nos lava, a palavra nos purifica, a palavra tira toda a lepra de imundícia e aí nós podemos chegar até Jesus. Mas note bastante aqui um fato interessante. O verdadeiro adorador, ele não se vê nem digno de olhar para o seu Senhor. Ele não se vê nem digno de pegar nas mãos do seu Senhor, de pegar, de dar um abraço no seu Senhor, sem antes ter uma reverência de se prostrar e ajoelhar e adorar ao Senhor nos pés. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, os pés de Jesus, gente. Olha só, parece igual a questão da mulher pecadora, né? Na casa de Simão, o fariseu vai para os pés de Jesus, vai chorar nos pés de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, e caiu com o rosto em terra aos pés de Jesus, aleluia, glória a Deus. Uma adoração sincera, uma adoração pura, glória a Deus, reconhecendo a soberania do Filho de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos para o versículo de número 17, olha só, gente. E Jesus respondendo disse: não foram 10 os limpos, mas onde estão os 9? Olha só que coisa interessante. Nós vamos pegar esta perguntinha que Jesus fez aqui. Não foram 10 os limpos? Olha só, gente. Meu Deus da glória. Isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Mas onde estão os 9? Eita, meu Deus. Irmão, isso aqui aperta, tá? Num culto. Isso aqui aperta, tá? Porque muita gente quer o milagre, mas pouca gente quer o mestre. Entendeu, não? Glória a Deus! Muita gente quer o benefício e poucos querem estar com Deus. Aleluia! Este homem, independente se ele era samaritano ou judeu, porque a Bíblia diz que ele era samaritano, ele queria, na verdade, era estar com Jesus, perto de Jesus, se aproximar de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes, pela lei, ele não podia chegar perto de Jesus, porque ele era leproso, ele podia ser apedrejado, sabe? E se os discípulos de Jesus apedrejassem aquele homem, o próprio Jesus, pelo ele ser leproso, eles não iriam para a cadeia, eles não iriam ser penalizados por isso, porque a lei dava esse respaldo para eles, tá? Mas ele, sabendo disso, manteve a distância, manteve esse isolamento, né, da parte dele para com Jesus, mas uma vez que ele foi curado, ele se aproximou de Jesus e não se aproximou como qualquer pessoa que vai ali simplesmente para agradecer. Não, ele adorou. E aí Jesus faz duas perguntas que nós podemos dizer isso para a igreja também. Não foram 10 os limpos? Então, quantos dentro da igreja já foram tocados, beneficiados pela palavra? Mas aonde estão os 9? Aonde estão os adoradores? Aonde estão os gratos? Aonde estão aquelas pessoas que realmente se regozijam por aquilo que Deus
fez na vida deles. Olha aí, é profundo ou não é profundo? E aí, gente, nós vamos para o versículo de número 18. Olha, nós já estamos terminando aqui a nossa análise. No versículo 18, não houve ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Olha uma... Ai, meu Deus, isso aqui é muito profundo, tá? Ó, não houve ninguém que voltasse para dar glória a Deus. Aleluias! Senão este estrangeiro. Olha a pergunta. E por que eu coloquei toda essa pergunta aqui? Porque, gente, nesse caso aqui a palavra-chave é o próprio versículo. Não tem como a gente desmiuçar esse versículo aqui, porque ele é completo em si. E eu vou explicar por quê. Não houve ninguém que voltasse para dar glória a Deus. Ele estava querendo dizer assim, entre os leprosos que estão ali, não houve, quando ele fala ninguém, ele está fazendo uma referência aos judeus. Os da casa não vieram para adorar, mas um de fora veio para adorar. Meu Deus, eu não sei se você sentiu esse negócio aí. Gente, aqueles que foram destinados para a adoração rejeitaram adorar o Deus Todo-Poderoso. E os de fora, que não estavam reservados para adoração, agora chegaram limpos pela palavra, pelo resultado da cura, da purificação, da santidade, chegaram aos pés do Mestre para prestar a Ele uma adoração genuína, sincera e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Se você veio de fora para dentro da casa dele, você já pode adorar o nome do Senhor. Porque antes, quantas lepras nós não tínhamos, né? A lepra dos vícios, a lepra da mentira, a lepra da traição, a lepra do engano, a lepra da falsidade, a lepra da vaidade, por aí vai, né? Nós tínhamos muitas lepras, mas a palavra do bom mestre nos curou, aleluia, no meio do caminho. Ele nos encontrou e nos curou, liberou uma palavra e nos curou, e agora nós saímos de longe para perto dele. Era isso que ele estava querendo dizer aqui. Não houve ninguém, fazendo referência aos judeus, que voltasse para dar glória a Deus, porque no meio daqueles leprosos, com certeza tinha algum judeu ali, por isso que ele usou essa expressão, senão este estrangeiro, fazendo uma referência aos samaritanos, que eram mestiços. No versículo 19 ele diz, então lhe diz, levanta-te e vai, a tua fé te curou. Aleluia! Olha que palavra-chave interessante. Levanta-te e vai, a tua fé te curou. Olha aí, gente, olha que coisa interessante. Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Levanta-te, ou seja, a sua adoração foi recebida. Aleluia. Meu Deus, gente, aleluia. Quantos cantam, dão glória a Deus, aleluia, e não passa do teto? Porque não é sincero. Porque não é uma adoração sincera. É isso que está faltando nos nossos últimos dias aqui na face da terra. Prestar a Deus uma adoração sincera. Ele só diz que aquele homem pode levantar depois que ele recebeu aquela adoração. Levanta-te, vai, a tua fé te curou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A tua fé, a fé que você depositou nele, a fé viva, a fé profética, a fé que vem pelo ouvir da palavra do Senhor Jesus, é esta fé que produziu naquele homem o milagre extraordinário. E foi essa mesma fé que produziu nele também o senso de um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Glória seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. E aí, gente,
para vocês observarem uma coisa aqui. Eu me empolgo, tá? Eu me empolgo porque a palavra faz isso conosco, né? Olha só, se vocês observarem aqui, nós passamos, tá? Nós já passamos aqui por todo o desenvolvimento, versículo por versículo, tá? Então, o desenvolvimento ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de aplicação. 7 pontos de palavras-chave para aplicar no texto. Olha aqui, gente, tá bom? Então, o que nos resta fazer aqui é a conclusão. Então, nós vamos montar a conclusão. Gente, como é que a gente monta a conclusão? A gente faz a gente recapitula os pontos que desenvolvemos, tá? Então, cada ponto desse, você relembra aos ouvintes, tá? Então, no versículo 11, 12, 13, nós falamos sobre a misericórdia. No versículo 14, nós falamos sobre ir de mostrar ao sacerdote. No versículo 15, nós falamos vendo que estava curado, voltou atrás. No versículo 16, caiu com o rosto em terra aos pés de Jesus. Blá, 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 blá. Então, você vai recapitular. Lembrando, gente, que isso aqui não pode demorar muito, tá? Isso aqui tem que acontecer de 2 a 5 minutos, tá? 2 a 5 minutos. Não pode ser muito largo, porque senão vai passar a visão que você está repregando aquilo que você já pregou. E você não pode fazer isso, tá? E aí, depois que você fez esse resumo, esse lembrete daquilo que você falou no desenvolvimento, você traz o quê? O objetivo central da mensagem. Cadê o objetivo? Olha aqui. Aqui o objetivo central da mensagem. Nós trazemos e colocamos aqui, ó, da seguinte maneira. Da seguinte maneira, nós colocamos aqui o objetivo central. Portanto, o verdadeiro adorador, ele se revela independente de receber benefícios ou não da parte do Senhor. E aí você termina essa mensagem fazendo um apelo referente ao objetivo dessa mensagem. Então você pode, pensar aí de várias maneiras como que você vai montar este apelo, como que você vai trazer essa sensibilidade às pessoas que estão te ouvindo, na questão se eles são verdadeiramente adoradores ou não do Senhor Jesus, tá bom, gente? Então, vamos voltar aqui agora para a gente terminar este vídeo em nome de Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que você tenha gostado deste vídeo e eu quero pedir para você, em nome de Jesus, um novo formato que nós estamos fazendo. Diz aqui embaixo nos comentários se você gostou deste formato aula passo a passo aqui. Deixa aquele like abençoado para o YouTube entender que você gostou deste vídeo e recomendar este vídeo para mais pessoas também. E aproveita essa setinha abençoada, compartilha este vídeo lá no seu grupo de WhatsApp da igreja, envia para algum irmão que está começando a pregar, envia lá nos grupos de Facebook que você participa também. Me ajuda a crescer este canal, a alcançar mais irmãos e poder ajudar muito mais irmãos e formar novos pregadores para a glória de Deus. Eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.